Olá, moçada. Eu sei que tem muita gente que, assim, tá achando que eu demorei para postar esse outro vídeo, mas é questão de tempo mesmo. O estudo eu já tinha feito. Nós estamos falando sobre o Apocalipse, né? Então, nós já temos 2 vídeos. Se você não assistiu essa série, assista o primeiro vídeo, que está aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar, tá? O primeiro vídeo fala do Messias, o segundo vai falar se você tem que ter medo ou não, porque as coisas estão acontecendo. E esse aqui nós vamos começar a abordar a pessoa do anticristo, tá? Então, eu quero ver se eu tento fazer rapidinho, e se tiver mais tempo, a gente vai falando, tá? Não tem problema quanto a isso, nem que seja 500 vídeos, certo? Porque cada vez que eu preparo um vídeo, eu estudo muito mais, então assim, eu estou me apaixonando por essa história, e assim, é porque é a nossa história, é a história da igreja, é a história do povo de Deus, então eu acho assim que vai ser muito legal, tá? Então, o que a gente fala sobre o anticristo? Se você for olhar no dicionário, está escrito lá, anti quer dizer contra, rival ou no lugar de. Nós sabemos que o inimigo, o diabo, sempre quis estar no lugar de. Ele sempre imitou Deus, ele tentou imitar desde os primórdios, tudo que ele faz é sabotar o projeto de Deus, né? E ele tenta imitar, e sempre de uma forma meio ruim, né? Digamos assim, meio mequetrefe. Então, o que acontece? Se você for olhar bem, ele sempre imitou Deus desde o princípio. Então, o anticristo vem em 3 pessoas também, tá? Então, nós temos como Deus a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O anticristo também vem em 3 pessoas. Então, é assim, Satanás é o antideus, é aquele que foi expulso do paraíso, aquele que quis todo o louvor e adoração, ele era da adoração, ele quis todo o louvor e a glória para si mesmo. Então, Satanás, nessa pessoa, ele é o antideus. Nós temos o falso profeta, ele vai ser o anti-Espírito Santo, porque o falso profeta é aquele, o Espírito Santo é o que ensina, e o falso profeta vai se levantar uma pessoa e vai, é um religioso, um líder religioso, muita gente fala que é o Papa, que é um pastor famoso, ou então que é um líder muçulmano, ou é um Buda, eu sei lá, tá? Mas vai ser um líder religioso que ele vai tentar ensinar as pessoas, assim como o Espírito Santo. Ele é um falso profeta, ele é o anti-Espírito Santo. E nós temos o anticristo, que é o anti-Jesus. O que acontece? Jesus era o nome dele, Cristo é a função. Então, o que acontece? O Jesus Cristo é o quê? É o Cristo que ia sofrer pelos nossos pecados, quando ele nasceu já era, sofrer pelos nossos pecados. Então, ele é Jesus ou Cristo, beleza? O anticristo, ele é anti-Jesus. Aí você vai me dizer, como que nós vamos saber isso? É muito fácil. Voltando à etimologia, voltando ao que quer dizer a palavra quer dizer contra, rival ou no lugar de. Então, hoje em dia, a gente começa a falar muito sobre o anticristo e é assim, toda ideia contra Cristo e seus mandamentos. Ah, mas como que eu vou saber? Vai estudar a palavra, não se baseie somente no que a Kátia disse, no que o pastor da sua igreja, ou o padre falou, ou um líder. Não, você até pode ouvir isso, mas você tem que ter a sua conclusão pessoal. Então, vá na Bíblia e veja tudo o que Jesus falou. Se você estiver bem fundamentado no que Jesus falou, vai ser fácil você identificar quando vem uma ideia contrária, tá? Então, o que acontece? Quando João fala nesse personagem, né, ele fala do espírito do anticristo. Então, nós vamos ver lá no Evangelho de João o espírito do anticristo, que é toda a ideia contra seus mandamentos, tá? O espírito do anticristo está aqui na Terra desde a época de Jesus, tá? Ele está sempre aí. E agora, mais forte ainda. Então, você veja bem, aqui nos Estados Unidos, que acontece? Já não é tão politicamente correto você falar Merry Christmas, que é Feliz Natal. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não são cristãs, então você vai falar boas festas, tá? Se você olhar isso, no Brasil também já tem uma linha assim, é tirar Cristo da jogada, tirar Cristo das escolas, tirar, ridicularizar os valores cristãos, tudo isso é o espírito do anticristo. Não confunda, não é o anticristo, é o espírito dele, tá? Então, como que você vai saber quando o espírito do anticristo está se manifestando? Só vou dar um exemplo, você fala assim, nossa, é isso que eu estou vendo. Vamos lá. Família tradicional, como pilar da sociedade. Quem foi que instituiu a família? Foi Deus.
Deus instituiu a família e você pode ver, toda sociedade forte é feita por famílias fortes. Então, uma família onde são os pais que educam, uma família onde ela é estruturada, onde as coisas acontecem, os valores são dados, a escola tem que ensinar matemática, tá? Um exemplo, valores e princípios é a família. E hoje, com essa história de crise financeira e igualdade, as mulheres saíram de casa para ir ganhar o seu sustento e as crianças foram largadas à mercê. Então, nós temos algumas gerações de crianças jovens que foram educados pelos programas de televisão, pelo YouTube, com algumas caricaturas até no YouTube que se diz influencers e que causam influências realmente muito negativas nos nossos jovens, que estão sendo formados de uma forma tão deteriorada que estão se transformando em adultos. Hoje já tem uma geração de adultos funcionais, que ele realmente não sabe se posicionar, porque ele não tem valores. Então, uma coisa, quando você ataca a família que foi criada por Deus, veja bem, Deus criou homem e mulher, não é homem e homem, nem homem e muitas mulheres, tá entendendo? Tudo isso foi depois. O que foi a ideia inicial? O que Deus planejou? Uma família tradicional. Pai, mãe e filhos, beleza? Então, quando você começa a atacar a família tradicional, isso é o espírito do anticristo, tá? Outra coisa é que a salvação, Jesus disse lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quer dizer que ele, somente Cristo, é o nosso intermediador entre nós e Deus, porque ele também é Deus, tá? Não é capricho, não é coincidência, não. Então, essa história de, ai, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. A única coisa que leva a Deus mesmo é Jesus Cristo. Então, todas as ideias que vierem negando esse fato, Jesus disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não é a natureza, eu vou adorar o Buda porque o Buda chegou mais perto de Deus, eu vou adorar um profeta porque ele falou com Deus, gente, eu adoro o próprio Deus, tá? Eu economizo o caminho, certo? Então, a salvação vem somente por Cristo. Então, qualquer ideia contrária também é o espírito do anticristo. Outra ideia bíblica cristã é que existe inferno, sim, tá? Não, mas não existe porque Deus é amor. Então, nós vamos ver o espírito do anticristo lidando até dentro das igrejas. O evangelho da graça, eu sou da graça, tá? Eu concordo com o evangelho da graça, que é até um limite que a graça é suficiente, somente pelas obras você não consegue a salvação, mas a graça vem, graça quer dizer favor e merecido, vem através de Jesus Cristo. Então, eu concordo com tudo isso, mas você chegar naquela de ficar dizendo, ai, Deus é amor, então no fim ele vai salvar todo mundo, não importa o que você faça, isso é uma ideia, é um espírito do anticristo de dentro das igrejas, tá? Outra coisa é que não existe inferno. Então, se não existe inferno, Jesus é salvador do quê? Tá? Se depois, no final das contas, todo mundo vai bonitinho morar com Deus, com Jesus, Papai do céu, então Jesus é salvador do quê? Eu creio que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador e ele tem que ser o Senhor da minha vida. Então, qualquer ideia fora dessa de que não existe inferno, então, se não existe inferno, não existe perdição, tá? Então, se não existe perdição, não existe salvação. Se não existe salvação, qual é o papel de Jesus nessa jogada? Entendeu? Então, isso é a ideia do anticristo. Outra coisa é o amor ao próximo. Ai, nós temos que amar todo mundo, toda forma de amor vale a pena. Não confunda as coisas. Amor ao próximo é você se colocar no lugar do outro e fazer o bem para o outro. E hoje nós vemos numa sociedade totalmente deteriorada, onde pais matam filhos, onde a vida humana não tem valor nenhum, onde você está preocupado em trocar o seu carro e de repente o seu vizinho está morrendo de fome e de repente você nem toma conhecimento. Então, o amor está se esfriando. Tudo isso é o discurso de Jesus e o anticristo vai colocar isso, questionar essa história. Respeito com as autoridades e governo. Jesus disse que você tem que respeitar a autoridade a partir do momento. Veja bem, respeitar não é concordar. De repente você não concorda com uma autoridade, mas você tem que ser sujeito, porque toda autoridade foi instituída por Deus. E Jesus manda você ser submisso, manda pagar os impostos, manda você, aquela história da moeda, dai a César o que é de César, é respeito à autoridade. Então, quando você
é insuflado a quebrar, fazer uma passeata e quebrar todo o palácio do governo, você está agindo contra a ordem de Jesus. Então, isso é o espírito do anticristo também. Dá para atualizar, a gente achar que, né, isso está muito longe de nós? Ou é isso aí, né? O Islã afirma que Alá não é Deus. E Alá não tem filho. Tá? Alá não tem filho. Tem uma nas grandes mesquitas, tem lá, Alá não tem filho. Então, se Alá não é Deus e Alá não tem filho, então peraí, o que é isso? O que é isso que estão querendo nos incutir? Aí você vai falar, ah, mas o Islã está muito longe de nós. Gente, é a religião que mais cresce no mundo. Tá? É que no mundo oriental, pro lado de lá, do lado de lá do oceano, a gente não percebe, a gente não toma conhecimento. Até uns 10, 20 anos atrás, 20 anos atrás, quase ninguém se falava do Islã, era um caso ou outro. Hoje em dia, o Islã está tomando conta da sociedade. E eles afirmam que se Alá não é Deus e Alá não tem filho, isso é uma ideia é o espírito do anticristo também, tá? E aí ainda vem o seguinte: a Bíblia, Jesus diz que você tem que amar os seus inimigos. O Corão diz que se você não segue a mesma fé que ele, eles podem cortar sua cabeça. Cadê o amor aí? Então tá beleza. Aí você vai dizer, então esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está na terra desde a época de Jesus, quando João já reconheceu, João fala isso, tá? Na carta dele. E nós estamos vendo que no final dos tempos vai aparecer a pessoa do anticristo junto com o falso profeta, que é a trindade satânica. Então vamos lá. Como que nós vamos saber? Poder identificar. Então vamos lá. A Bíblia não deixa a gente ser ignorante, tá? Diz que nós não vamos saber a data, o próprio Jesus diz que não vai saber a data, mas nós temos umas diretrizes para a gente não ser pego de surpresa, tá? Então, o que acontece? Se Jesus é 100% homem e 100% Deus, já começa por aí, porque ele, se você olhar lá em Salmo, né, o que diz? Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Jesus, porque ele é a palavra, tá? Então, o que acontece? Se no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele é 100% Deus. Mas aí ele veio para a Terra como 100% homem, tanto que ele morreu, ele teve fome, ele chorou, ele ficou triste quando em 2 momentos a Bíblia fala que ele chorou. Um foi quando ele chegou e viu o amigo dele, querido Lázaro, morto. Ele se entristeceu, até há umas controvérsias se ele se entristeceu porque o Jairo estava morto ou porque as pessoas não tinham fé nele, aquela turma que ele achava que já tinha entendido sua mensagem, de repente todo mundo desesperado. Então, não sou eu, não sou obrigada a saber disso, e quando chegar lá você pergunta para ele, tá? Por que ele chorou mesmo. Mas ele chorou nesse momento, ele chorou quando ele entrou em Jerusalém e ele sabia que ia começar. Se você pegar, nós já, no primeiro vídeo, nós falamos das 70 semanas de Daniel, e a hora que Jesus entra lá, ele viu a atitude dos judeus em Jerusalém, e aí ele chora, tá? Ele chora de ver que Jerusalém estava seguindo todo o esquema do anticristo. Isso doeu nele, porque ele era judeu e ele não se alegra com a perdição de ninguém, tá? Então vamos lá. O que é o anticristo? Características do anticristo para você descobrir. Vamos lá. Vou falar da Bíblia, não vou falar o que eu acho, porque o que eu acho eu não tenho que falar aqui. O que eu acho eu converso numa mesa de café. Aqui eu tenho que falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, em 1 João 2,22 diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que diz que Jesus não é filho de Deus, não é filho de Deus. Isso é o espírito do anticristo. O anticristo nega que Jesus é filho de Deus. Mas nós temos algumas religiões que nós conhecemos de pessoas muito boas, que fazem muitas obras sociais e politicamente corretas, elas acham que Jesus é um profeta, tá? Então, ele é um profeta? Ai, que ótimo, ele é um profeta. Ok, beleza. Não. Jesus não é somente um profeta. Jesus, para mim, é o Filho de Deus que veio para me religar fazer uma ponte entre eu e o Pai, tá? Então, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, tá? Ele é o espírito do anticristo, ok? Vamos lá.
ele nega, o anticristo, ele nega que Jesus nasceu como homem. Então, vamos ver, 1 João 4, 2 e 3 diz o seguinte: nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, é o espírito do anticristo que já estava no mundo quando João falou isso, tá? Então, negou Jesus como filho de Deus, como Deus e filho de Deus. Jesus, que nasceu como homem, tudo isso é anticristo. Ainda tem um outro versículo que está na segunda carta de João 1,7, diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e anticristo. Tá, beleza? Então, não é a Kátia que está falando, é a Bíblia, tá? Então, vamos lá. Tem gente que fala, o anticristo é a besta. Então, vamos lá. Apocalipse 13, 4 e 6. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse texto nós vamos depois usar no próximo vídeo, que vai falar dos 7 anos, tá? Se você fizer as contas, você vai ver que aqui, quando fala dos 42 meses, são os 3 anos e meio que vai ter quando o anticristo toma posse, tá bom? Nós vamos falar mais para frente. Então, o que acontece? O anticristo, tá? Ele é a besta do Apocalipse é o anticristo, tá? E ele é, a personalidade dele, as características dele, presta atenção, mentira, engano, arrogância, blasfêmia e autoridade maligna. Aí você vai falar, mas como que ele vai enganar o povo? Né? Aí é que vem o grande barato da coisa. Deixa eu me acomodar aqui. Qual que é o grande barato da coisa? Porque, se ele é uma coisa tão ruim, como que as pessoas vão se enganar? Porque ele não vem como uma coisa ruim. Então, primeiro, são as características. Ele vai vir como um líder político, amado pelas nações e será eleito como líder mundial. Tá? Então, você veja bem, um cara, para ser eleito, ovacionado, todas as nações acharem que ele é o cara, ele vai vir com um discursinho de paz, tá? E ele vai ser eleito como líder mundial. Aí você vai me dizer, há 100 anos atrás, como vai ter um líder mundial? Hoje nós temos a ONU. Tá? Que a ONU, o que é? É uma organização das Nações Unidas. Então, já está para se separar um grande secretário que vai ter um discurso de paz. Então, esse é o jeito dele enganar as pessoas e vir com um discursinho de bom. Porque, como dizia meu pai, não é com vinagre que se pega mosca. Então, ele não vai vir já dizendo, você pensa que o anticristo vai vir com vestido de vermelho, com chifre, com garfão espetando o povo? Não, não, não. Ele vai vir com uma conversinha para convencer as pessoas. Então, as ideias dele serão ótimas e sempre direcionando para o bem comum. Para a coletividade, todo mundo tem que amar todo mundo, porque a igualdade, então você vê as ideias comunistas, socialistas, é todo mundo dividindo com todo mundo. Então, isso aí são as características do anticristo. Por que eu estou falando isso? Para a gente ficar esperto, porque nós vamos saber quando Jesus veio arrebatar a igreja, porque você vai ver o anticristo aparecendo, tá? Então, é um cara com discurso de paz, um cara falando da paz mundial, e ele vai fazer um acordo de paz entre os povos que estão brigando. Então, vai começar pelo povo lá do Oriente Médio que estão brigando, né? Então, o que acontece? Mas ele é do bem, então ele é um ótimo cara, ele é um sábio, então ele vai ser o líder mundial. Então, fica de olho. Quando começar a aparecer um aí com discurso de aparência de paz, fique esperto, zera, vamos dizer, o espírita, zero karma, né? Zera a sua vida, se põe no altar, porque a coisa tá perto, tá perto. Acho que porto é a mistura de perto com o próximo, né? Mas vamos lá. O anticristo, ele vai implantar uma marca que vai servir para identificar e rastrear toda a humanidade, tá? Essa tecnologia já está pronta, que é o tal do chip.
Aí você escuta, ah, é o Bill Gates. Gente, eu nem acho que é ele. Eu acho que ele está sendo usado para fazer isso. Então, a Nokia, gente, já faz uns mais de 5 anos, a Nokia já tem a tecnologia pronta para chipar toda a população. Porém, eles dizem que a população do mundo, no tamanho que está, precisa de 3 anos para ser chipar todo mundo, tá? Olha as coincidências, se é que existe coincidência nessa história. Então, o que que é? É, o dinheiro, eu já vi o Bill Gates defendendo essa história do chip, por quê? Diz que o dinheiro é que causa violência. Se você tiver todos os seus dados nesse chip, não vai ter dinheiro moeda. Você recebe como no cartão, você recebe um crédito e você debita, então cada vez você passa a sua mão, a Bíblia diz que vai ser na mão ou na testa, né? Alguma coisa para medir e ver o que você tem para evitar a criminalidade, os assaltos e tudo bem. Ok, essa tecnologia já está pronta, agora já está até dizendo, eu estava vendo um estudo muito legal, depois da hora que a gente for falar do chip, eu vou fazer um vídeo só para falar do chip, que fala que o chip já existe, que ele consegue detectar quando você vai ter um ataque, quando você vai ter um desequilíbrio de diabetes, alguma coisa assim, ele já te avisa, manda isso para uma central, ele pode interferir no seu DNA. Então, o que que é isso? Quando esse líder mundial, ele chegar e falar, agora todos os problemas estão resolvidos, não tem problema mais de assalto e não tem problema de mais nada, porque nós temos uma marca que nós vamos fazer em todo mundo, e eles vão levar 3 anos para isso, a ciência diz que leva 3 anos para chipar toda a humanidade. E a Bíblia diz que a aparência de paz é por 3 anos e meio, tá? Então, isso a Bíblia diz com que a ciência diz, ok? Ele vai usar uma tecnologia de última geração para isso nós já temos, tá? Aquela história do 3G, também nós vamos falar no vídeo do tecnologia 3G. Tecnologia 3G, ela emite umas ondas tão suaves que o seu ouvido não percebe. E você pensa assim, nossa, eu tive uma ideia, porque ela age dentro e fala com o seu subconsciente, não com o seu consciente. O seu consciente é o que é o filtro das coisas. Então você vai achar que você teve uma grande ideia e na verdade foi uma ordem mandada pela tecnologia 5G, tá bom? Ele vai ser chamado de Messias pelos judeus. Os judeus estão esperando o Messias. No primeiro vídeo eu estou falando disso. Os judeus estão esperando o Messias e ele, como o judeu precisa, ele espera um Messias que seja, que vai instaurar o povo, vai devolver a cidadania, a soberania israelense. O que que acontece? Esse anticristo, ele vai vir com esse discurso. O que que ele vai fazer? Ele vai ter um argumento muito fácil para convencer as pessoas. Sabe, palavras macias, tá? E ele vai dar um jeito de proibir o cristianismo, as igrejas e o culto, e os cultos. Por quê? Porque ele vai talvez até implantar uma igreja mundial ecumênica, alguma coisa, que ele não vai bater de frente. Porque ele vai bater de frente, o povo vai se assustar. Ele vai vir devagarzinho, sorrateiramente. E o objetivo dele vai ser esse, tá? O governo único, tá? Que vai dominar o mundo inteiro, é a solução, porque a gente ouve muito, né? Mundo sustentável, nós temos que cuidar do mundo sustentável. E agora vem um lance muito legal que muita gente não sabe e que eu vou ler para você, que é o seguinte: o mundo, para ser sustentável, precisa diminuir a população, tá? Em 2/3. Precisa tirar 2/3 da população do planeta. Tem muita gente no mundo que diz que não é possível isso. Então, as Pedras da Geórgia, eu não sei se alguém já ouviu falar nisso, se você já ouviu, é aqui na Geórgia, eu nunca nem fui lá, porque, meu, deve ser um lugar horrível, não quero nem pisar lá. Mas o que que acontece? É um monumento que foi escrito, deixa eu ver que ano que é que foi, até perdi o ano aqui. Ela está localizada aqui no meio de um terreno, né? Os mané foram lá, compraram um terreno, e essa pedra, são 5 pedras que estão escritas em vários idiomas. Engraçado que os idiomas são o seguinte, inglês, espanhol, suali, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem no topo escrita em 4 línguas antigas, que é babilônio, sânscrito, grego e em hieróglifos egípcios, tá? E contém as teses de Albert Pike. Então, eu vou ler o que está escrito nas Pedras da Geórgia. Então, vamos lá. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Controlar a paixão, fé e tradição, e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos.
permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes de funcionários públicos desnecessários. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza e amor, procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza, tá? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É o que eles acham que deve ser o mundo perfeito, tá? E quem foi que escreveu isso? Uma reunião aí de 5 caras que se acham detentores da sabedoria divina e humana e acima de qualquer coisa, e eles escreveram isso. Então, existem algumas celebridades, algumas pessoas notórias na nossa sociedade que concordam com isso. Então, muitos nomes são elucubrados dizendo que são. Então, você já ouviu falar de muitos? Eu vou até mencionar alguns do que as pessoas falam, mas na verdade eu acho que nós ainda não temos assim subsídios para saber exatamente, né, se eu creio que o anticristo já nasceu, que ele está vivendo por aí, e eu creio em muitas coisas assim que estão muito próximas, né? Mas eu não tenho a ousadia de pegar e falar, não, é o fulano. Então eu fui pesquisando e eu peguei assim, fiz uma coletânea da opinião de várias linhas. E aí você tira a sua conclusão e vamos olhando o jornal, né? Para poder saber quem, poder identificar realmente quem é. Então, nós temos algumas referências que vão nos indicar. E essas referências diz o seguinte: primeiro, as pessoas acham que é um líder, de novo, um líder religioso, mas não é. O líder religioso vai ser o falso profeta, tá? Vejam algumas vertentes. Os judeus, gente, entrei num site de judeu muito louco, porque na minha concepção, o judeu espera que o Messias seja judeu, tá? E, no entanto, eles afirmam, tá, que é o Macron, tá? E eu acho engraçado por causa disso, mas eu vou dizer em que eles se baseiam. Vamos lá. O nome do Macron, primeiro, ele chama Emmanuel Jean Michel Frederic Macron, tá? Emmanuel quer dizer Deus conosco. Jean quer dizer agradecido por Deus. Michel quer dizer que é como Deus. Frederic, príncipe da paz. Gente, lembra lá? Lembra lá de Isaías, o que fala? E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Macron chama príncipe da paz. E Macron quer dizer a grande marca, certo? Então, os judeus estão esperando. Nós vemos, acho até que eu pus lá para baixo, que eu entrei no site judeu, o cara estava falando que um do Bambambam Bam Bam lá disse que ele já conversou com o anticristo, que o anticristo, ele não fala o anticristo, ele fala o Messias, já está entre nós e que eles já sabem quem é. E eu vi um site de judeu dando graças a Deus, falando, a alegria está chegando, o Messias já está aí, já esteve aqui em Jerusalém. Ok, tá. Então, uma linha judia muito forte afirma que é o Macron. O Obama, sabe, Obama, né? Ele é muçulmano e recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então há uma linha que fala sobre Obama. Eu acho que já não. Quando ele era presidente ainda podia ser, ele tinha mais expressão, mas ele é Prêmio Nobel da Paz. Vamos lá. O Bill Gates, ele é criador da tecnologia. Eu não acho que seja ele. Eu acho que ele vai ser usado para fornecer a tecnologia. Ele deve estar trabalhando para fazer essa tecnologia para ser usada por ele. Aliás, vocês lembram que ele é da ideia da vacinação massiva. Ele foi para a Índia, ele fez um programa, meu marido até assistiu um programa muito lindo. Ai, como o Bill Gates é bonzinho. Ai, não quero mais saber de dinheiro. Agora o que eu quero saber é de cuidar do mundo. Foi lá na Índia, desenvolveu uma vacina, porque disse que as crianças estavam morrendo de diarreia, e ele tem um processo da Índia em cima, porque dizimou a vida de crianças, tá? Agora, um cara que acha que a população do mundo tem que morrer 2/3, tá? E ele vai fazer uma vacina, você acha, meu? Vamos lá. O Soros, ele é o militante principal da nova ordem mundial. Ele tem uma fortuna própria e ele administra a fortuna dos milionários. Gente, o milionário que eu estou falando não é os homenzinhos da Forbes, é coisa muito maior, porque os realmente donos, detentores da fortuna do mundo nem querem aparecer, tá? Tudo bem. Aí já ouvi falar que é o marido da Ivanka Trump. Por quê? Porque ele é judeu e ele esteve junto com o Trump para fazer aqueles acordos de paz. Então tem uma linha que acha que é ele, tá? Aí já tem um outro que diz muito legal, até ele é bem convincente, embora eu não acredite que seja muçulmano, mas ele embasa a teoria dele muito bem fundamentada, que é para a gente pensar, que ele acha que vai ser um muçulmano.
uma vez que as bandeiras de quase todos os países muçulmanos têm as mesmas cores dos cavalos do Apocalipse. Isso eu vou falar lá no vídeo dos cavalos, tá? E no Alcorão, eles mencionam uma divindade que virá para instaurar a paz e dirigir o mundo por 7 anos. No Alcorão diz isso, de uma divindade que vai vir para instaurar a paz e dirigir o mundo por 7 anos. Essa história de uma discurso de paz por 7 anos, isso fala, a Bíblia fala disso, tá? Os profetas falam disso, que é a vinda do anticristo, ok? Então, ó, eu ainda resumi assim se segue uma sucessão de nomes antigos e atuais, mas são apenas conjecturas, tá? O ponto crucial é o seguinte, como você vai saber que é? Quando for eleito um líder mundial da ONU com discurso de instaurar a paz, saúde, economia mundial, fica de olho, porque ele vai ser revelado. Deus nunca deixou o seu povo ser pego de surpresa, tá? Ele sempre avisa antes. Então, quando você vê que foi revelado um cara que é o bonzão, que vai resolver o problema do mundo, um acordo de paz, fique esperto que aí é o start, que é onde vai começar as coisas, ok? Então, espero que tenha ajudado isso aí para você saber identificar. É para ter medo? Não, não é. É para você saber ficar esperto. Então, continua se informando, continua se informando. Vendo o que está acontecendo e embasado na palavra. Vamos estudar a palavra, porque você estudando a palavra, você vai saber o que realmente está acontecendo. Você não vai se deixar ser enganado. Deus não vai deixar o seu povo ser pego na esquina. Se na minha terra fala pego de calça curta, né? Não vai. Calça curta é shortinho, né? Então, assim, quando você vai sair, você põe uma calça comprida. Quando você é pego de surpresa, não deu tempo de se vestir. Então, a origem disso aí vem aí. Então, o que acontece? Deus vai te dar, ele dá subsídios para você não precisar a data, mas para você saber quando que vai acontecer. Então, eu acho que assim, muito legal. Nós vamos, siga os outros vídeos, eu vou colocar na descrição agora os vídeos passados, né? São 2, esse é o terceiro, e eu acho que é legal para você saber. Então, o anticristo já está por aí, já nasceu, e assim, o mundo, o cenário do mundo já está preparado. Então, fique esperto, porque a coisa vai acontecer. E o próximo vídeo eu acho que vai ser do arrebatamento, tá? Eu não sei qual que eu vou colocar primeiro, mas eu acho que vai ser o arrebatamento. Vale muito a pena saber, para você não ter medo, para você saber que Cristo vem buscar a sua igreja e que Deus vai preservar o seu povo, todo aquele que é fiel a ele e que reconhece ele como o único caminho até o Pai, tá bom, queridos? Um beijo grande, bênçãos, bênçãos sob medida sobre sua vida. Eu espero estar cutucando você, te dando curiosidade para aprender mais a palavra e para não ser enganado, tá bom? E ficar na paz, esperando que o melhor está por vir.